sabe o que acabou de chegar? Uma caneta 3D. É uma caneta que funciona como se fosse uma impressora 3D. Então hoje, bora abrir esse negócio e explorar esse bichinho que faz anos que eu quero testar. Já vou avisando que a gente comprou uma das mais baratas que tinha, mas eu acho que vai funcionar bem. Olha a bichinha aqui, parece um acendedor de fogão. Vamos descobrir como é que funciona, né? Primeiro que ela não tem bateria, ela vem com uma fonte, então a gente tem que usar esse negócio preso na tomada, o que não é muito confortável, né? Que perde bem a agilidade. A caneta presa na tomada é embaçado. Aqui atrás também tem um buraquinho que é por onde a gente coloca o filamento, que no caso é um plástico igual que a gente usa na impressora 3D, olha só, essas bobinas aqui são da impressora 3D. Ela vem com um pouquinho dentro da caixa, nem se compara essas bobinas que a gente tem no tamanho, né? Mas acho que já dá pra gente usar. E é lógico que dentro da caixa vem um manual também, que dessa vez tá em inglês, que beleza! E eu também descobri que tem esse pedestalzinho, que provavelmente é pra você descansar a caneta. É, pra descansar a caneta em cima, porque ela é quente, né? Que nem a cola quente, precisa de algum apoio. Pra quem nunca ouviu falar desse negócio, é uma caneta que solta plástico na ponta, e aí você consegue ir criando objetos com esse plástico que vai saindo. Ela tem uma lógica que é praticamente a mesma de uma impressora 3D. Essa máquina também solta plástico na ponta, a diferença é que ela é toda computadorizada. Você bota o desenho no computador, planeja tal, manda ela fazer, ela faz sozinha. Esse tipo de máquina a gente chama de CNC, ela é da mesma família lá do corte a laser, do jato d'água, tá? São eixos que você controla por um computador. E é lógico que aqui não tem nada controlado por computador, tem que fazer na raça. Então, ela tá muito mais para uma cola quente. A cola quente também solta um tipo de plástico na ponta, né? Uma espécie de uma borracha. Ela também esquenta o plástico para soltar, essa caneta vai fazer isso. A diferença é que na cola quente você precisa ficar apertando para o plástico sair. Aqui não, ela vai ter um motorzinho que faz isso sozinho e mais alguns controles que eu não sei exatamente quais são. Primeira coisa é que tem dois tipos de plástico que a gente pode usar, que a impressora 3D também aceita, tá? O primeiro é o ABS, é um plástico mais barato. Na impressora 3D é um pouco complicado porque a impressora precisa ser fechada para usar o ABS, mas ele vem do petróleo. O segundo plástico é o PLA, que é feito a partir de plantas. Pode ser milho, beterraba, mandioca e até cana de açúcar. Então o primeiro controle que você tem aqui é da temperatura da caneta. Você coloca se você vai usar PLA ou ABS, porque são plásticos que derretem em temperaturas diferentes. Vamos trabalhar com PLA. Então vamos colocar o filamento aqui e esses dois botões, ó. Aqui sai filamento. Ah lá, tá saindo. Inclusive tá saindo azul, porque já tinha um azul que a gente testou aqui antes. Na verdade foi o Vitor que testou. Eu não tinha visto esse negócio funcionando, não. É muito legal. Parece que tá fazendo um cocôzinho aqui na ponta. Então um botão aqui é pra fazer o filamento sair, outro pra puxar o filamento de volta. E do outro lado, a gente tem um botão pra aumentar ou diminuir a velocidade dessa saída. Vamos tentar usar na velocidade máxima. Olha! Vai devagar. Rápido. Vamos lá. Vou tentar fazer qualquer objeto só para testar. Fazer o primeiro objeto na minha vida nessa caneta. Primeira coisa que a gente costuma usar em cima de uma superfície plástica para você poder tirar depois o plástico e ele não ficar grudado na mesa. Aqui ele também marca a temperatura do filamento. PLA é 210, mais ou menos. Vou tentar fazer um cubo. Tinha que ter combinado com o plástico antes se ele ia grudar na mesa ou não. Esse é um problema que a gente tem na impressora 3D também. Se o plástico solta da base, a impressão desanda toda. Aqui no caso foi o que aconteceu. Eu comecei a puxar o plástico e ele soltou todo. Vou tentar fazer em cima de uma superfície com fita adesiva que eu acho que é melhor. Meu quadrado tá... Dois problemas. No comecinho da impressão ela saiu toda borbulhada porque estava muito quente, ferveu o plástico. Depois eu fui fazer uma curva, ele ainda estava mole, desandou a curva e eu tirei antes da hora, então ele ficou mais torto do que deveria. Vamos tentar fazer de novo. Você tem que entender a velocidade da caneta e seguir a caneta. Quem trabalha com solda provavelmente vai ter bastante facilidade de mexer com esse negócio aqui. Você não pode parar no meio. Rapaz. Rolou uma evolução aqui, hein? Vamos partir para a ousadia. Vou pegar um quadrado e tentar tirar uma perna dele já em terceira dimensão. Se essa experiência der certo, eu acho que essa caneta conquistou meu coração. Olha que coisa doida! Aqui é uma junção já, ó. Vamos tentar continuar essa história, então. Não colou a perninha. Vou tentar colar depois, que é uma outra coisa que eu não testei ainda. Soldar uma peça que já tá pronta. Parece que rolou. Vou fazer a última perna aqui.
Olha que legal, tô usando o plástico como se fosse uma solda nesse momento, para colar as partes. Meio que tem a função da cola quente agora mesmo. Meu primeiro objeto feito nesse negócio, eu vou confessar que eu fiquei surpreso. Eu já largaria um joinha, viu? Mas o jeito que a galera brinca mesmo com isso aqui é usando moldes. Então se você procurar na internet, você vai achar vários moldes, tipo esse aqui, que você pode criar um objeto em 2D, que depois você monta, cola, etc, e ele vira 3D. Eu vou tentar com o mais fácil que a gente escolheu aqui, que é um óculos até um pouco mais elaborado que esse que eu usei no começo do vídeo. Inclusive, você pode criar o seu próprio desenho na folha e depois desenhar por cima com a caneta, porque eu acho que fazer direto na caneta 3D é meio complicado. O ideal é planejar antes. Vou tentar usar outra cor de filamento aqui, vamos tentar um cinza. Bonito não é exatamente a palavra, né? Vou tentar usar uma temperatura mais baixa e ver se fica menos engruvinhado. Olha, tomara que vocês já tenham dado joinha na parte do cubo, porque agora não tá ficando muito bom, não. Uma vantagem grande da impressora 3D é isso aqui, olha só. Ela tem um ventiladorzinho que fica logo em cima do plástico saindo. Então ele sai e já vai endurecendo. Aqui não, o plástico sai e fica mole, você sente dificuldade de trabalhar com ele. Mas eu acho que esse óculos já ficou bacanadão, não ficou não? Vamos tentar fazer essa ponte em arco agora, são 12 peças, o desafio não tem nada a ver com óculos. E eu também tenho minhas dúvidas se vai ficar bonito. Não sei se eu tenho habilidade para ficar fazendo coisinhas tão pequenininhas assim. Montar tudo isso, que eu não sei se está fazendo sentido ou não. Olha, eu vou confessar para vocês que é mais difícil do que eu imaginava. Depende de um pouco de prática aqui para fazer o negócio ficar legal. Mas se você olhar a peça individualmente, ela é meio feia. Quando você olha de longe, o conjunto todo ele fica bacaninha, não é tão esquisito assim. Olha, durante todo o trabalho aqui eu tô com uma dúvida. Se esse negócio é quente demais e pode queimar a mão da gente. Mesmo porque eu acho que esse é um brinquedo muito legal para as crianças brincarem de fazer coisas. Só que se tiver a chance de queimar a mão, talvez não seja tão criança assim, né? Já tem que ter pelo menos, sei lá, uns 10 anos, não sei. Então eu vou fazer o teste para vocês agora, nesse momento. Vamos ver se o negócio queima a mão fácil. Se você apertar a ponta e ficar com a mão na ponta, aí você queima a mão. Mas se soltar o plástico na mão, não queima. Então acho que é bem tranquilo, hein? Solta uns fiapinhos de plástico, que na impressora 3D também acontece isso, tá? Na hora que você puxa, vem um pouquinho junto. Aí você tem que tirar isso no final. Na hora que você tá fazendo não dá pra botar muita fé não, mas fica mais bacana do que eu imaginava. Uma coisa que é o clássico da caneta em 3D, que é fazer a Torre Eiffel. Eu acho que precisa ter um pouco mais de prática do que eu tenho, porque tudo que eu mexi é o que você tá vendo no vídeo, mas vamos arriscar. Esse papel que tá servindo de molde, você pode reaproveitar depois, tá? Não precisa jogar fora não. Como é que troca de filamento? Eu vou usar um verde-limão para fazer a torre só para ter alguma cor diferente. Eu tiro um pedaço que eu preciso aqui, aí com a caneta quente, eu aperto o botãozinho de reverso. Quer dizer, eu deveria... não tava esquentando ainda. Coisa chata ficar esperando isso. Tem um cheirinho de plástico queimado que fica no ar, viu? Vou falar pra vocês. Pronto, ficou verde. Aí eu aperto o reverso. O filamento vai saindo. E colocar o próximo filamento. E ela já esfriou nesse período de 10 segundos que eu desliguei, ela já esfriou. Agora eu aperto aqui e ela começa a puxar o filamento. Ela tava trabalhando com cinza antes do dourado. Começou a sair verde, ainda sai meio misturado. Agora sim. Quando você vai começar a usar o plástico que tá aqui na ponta, ele já ficou meio que cozinhando ali. Ele sai todo esturricado. Então, ó, descarta um pouquinho aqui. E agora sim. Uma
coisa interessante que a caneta faz é que quando ela para de soltar plástico, ela puxa de volta um pouquinho do plástico, que é para ele não ficar babando o plástico. A impressora 3D também faz isso. O problema é que quando você aciona de novo para soltar plástico, ela demora um pouquinho. Então, o ideal é nunca parar de soltar plástico, porque na hora de voltar sempre vai ser mais complicado. Não acho que vai sair perfeito, mas também não acho que vai sair tão ruim assim. Vou tentar usar um pouquinho de fita adesiva aqui, porque eu não consigo ficar segurando na mão, não. Vamos então colar essas pontinhas aqui. Tem hora que ela não para mais de soltar. Tem que desligar e ligar de novo. Pior que a temperatura não volta. Quer dizer, volta, mas ela cai e aí você tem que deixar subir de novo. Agora vem a parte divertida, que é montar. Vou fazer 2 travas em X aqui no meio do pé da torre, que eu tô achando que ela vai ficar mole. Melhorou bastante. Quanto menor a peça, mais difícil de trabalhar com ela aqui. Para encaixar agora esse finalzinho não tá fácil. Olha, essa torre ficou tão legal que eu vou deixar pro final. Vamos fazer que nem bola perfeita. Só vou mostrar no final do vídeo. Seguinte, meu veredito sobre esse negocinho aqui. Tem cheiro de plástico queimado, dá uns paus, é difícil de apreender, mas é legal pra caramba! Eu gostaria muito de ganhar um negócio desse de presente, com um pouquinho de filamento. Eu ia me divertir demais. Se eu fosse criança, então eu ia pirar nesse negócio. Só pra vocês terem uma ideia, uma caneta dessa custa 100, 110 reais. Um rolinho de filamento de 200 gramas custa 40 reais. 200 gramas dá pra muita coisa. Tudo que a gente fez aqui, vamos pesar, né? 38 gramas, então dá pra brincar demais. Então, esses aqui foram os objetos que a gente conseguiu fabricar assim no primeiro dia de uso da caneta 3D, que não substitui uma impressora 3D, porque não vai fazer coisas tão bem acabadas, tão complexas, mas é um brinquedo sensacional. Se você curtir, não esquece de dar aquele joinha, fechou? Vou até tirar aquele reforço em X que eu fiz, que vai ficar mais bonito para olhar por dentro, porque não precisa, é muito resistente. Se você se sentiu meio perdidão nesse mundo do 3D, teve um vídeo que a gente gravou na série Manual Maker, mostrando como funciona uma impressora 3D de cabo a rabo, com vários detalhes. Vale a pena você saber como é que essa máquina maravilhosa funciona.